Destaque final do professor Marco Antônio Villa. José Sarney governou por 5 anos. O acordo da Aliança Democrática, liderada por Tancredo Neves, em 1984, era que, apesar do mandato que veio do pacote de abril de 1977, falar em 6 anos, mas que Tancredo governaria 4. Esse era o acordo que tinha, quando formou a Aliança Democrática, que era a aliança entre PMDB e PFL e tal, que existia à época, e não existe mais, como é sabido. Porém, o destino não quis que Tancredo Neves fosse o presidente do Brasil, que foi eleito pelo Colégio Eleitoral a 15 de janeiro de 1985, porém no dia 14 de março do mesmo ano acabou sendo internado e ocorreu toda aquela tragédia que o povo brasileiro já sabe, 7 operações, e morre a 21 de abril daquele ano. José Sarney assume definitivamente como presidente e descumpre o acordo da Aliança Democrática e vai lutar após o início da Assembleia Nacional Constituinte em fevereiro de 1987, pelo mandato de 5 anos, e consegue obtê-lo tal, né, esse mandato de 5 anos, e no dia da votação muitos falavam, olha, se ele propor 6, como está no pacote de abril de 1977, é capaz que ele fique 6 anos no poder tal. Acabou ele dizendo, olha, não é que eu quero 1 a mais, porque o acordo era 4, eu quero 1 a menos, porque a Constituição de então, ainda que estava em vigência, dava a possibilidade dele ser presidente durante um mandato de 6 anos. Acabou ficando por 5. E aí a crise do governo Sarney se aprofundou, já desde o fim em 1987, mas quando chega em 88, o Sarney é quase que um presidente zumbi. Muitas acusações pesam sobre seus ministros, o plano de estabilização todos fracassaram, o plano cruzado 1 em 1986, o plano cruzado 2 em 1986, o cruzadinho, depois o plano Bresser em 87, depois no início de 89, o plano verão tal. Então toda aquela situação, fracasso econômico, inflação anual chega a 4 dígitos, aquele horror, aquela discussão política, eleição, depois de 29 anos, eleição direta para presidente, 22 candidatos, como nunca teve tantos candidatos a presidente como em 1989, tem candidatos que ficaram cerca de 2 semanas como candidatos presidenciais, como é o caso da candidatura de Silvio Santos, e assim vai e tal. E o governo Sarney se arrastou até 15 de março de 1990 e entregou um país destruído economicamente ao sucessor eleito pelas urnas, Fernando Collor tal. Muitos fazem uma comparação, na minha leitura equivocada, entre Michel Temer e Sarney, dizendo, não, ele vai ser uma espécie de Sarney. Não, a situação agora é bastante diferente. Não havia, por todos os problemas que tem sobre José Sarney, mas durante a presidência, nenhuma acusação direta ao presidente, mas a sua base governamental, aos seus ministros. Muitos foram substituídos, acusados de corrupção e tal, mas não havia acusação direta ao presidente. Essa situação que nós vemos agora é distinta, ou seja, é o presidente acusado de corrupção passiva. E, como nós já falamos tantas vezes, a PGR vai mandar outras denúncias, como de obstrução à justiça, formação de organização criminosa, tudo separado, tudo fatiado, e provavelmente até uma outra de lavagem de dinheiro e tal. Nesse sentido, a permanência de Temer, diferente do caso de Sarney, numa outra conjuntura, portanto, é muito difícil. O governo Michel Temer terminou na noite, às 7 horas da noite, no dia 17 de maio desse ano, quando foi divulgado ao Brasil a delação da JBS, aqueles documentos, vídeos, todos aqueles áudios, tudo aquilo, ali o governo acabou. Ele vai tentando ganhar sobrevida e fracassando. Ontem fracassou pressionando o relator e teve voto contrário. O relator é a favor do recebimento da denúncia e encaminhamento ao STF, cabe ao STF receber ou não, é uma denúncia, quer dizer, a admissibilidade da denúncia, melhor dizendo, então isso foi encaminhado e defende, vamos ver qual é a posição da comissão. Provavelmente a comissão vai votar a favor do Temer, né, porque ele fez a substituição entre os 66, pode ser que tenha 38 a 40 votos, mas isso não representa a vontade do plenário. E mais ainda, são variáveis que ele não controla, que são as delações, muitas, é bom usar o plural, uma delas de Lúcio Funaro, mas não só, mas que vai atingir ainda mais o governo. Ou seja, nós continuamos vivendo a agonia do governo Michel Temer e a agonia do que nós conhecemos na história do Brasil mais longa da história republicana.